Olá pessoal, sou o professor Igor Ferrão. Vamos dar uma olhada então nesses conceitos da nossa disciplina de ética. Vamos ver hoje os conceitos de ética, moral e lei. Vamos dar uma olhada no juramento de Hipócrates e na próxima aula a gente vai entrar no principialismo bioético. Bom, deontologia vem do grego deon, que é dever, obrigação. Vocês vão ter uma disciplina só de deontologia médica, onde vocês vão revisar o Código de Ética Médico. Na filosofia moral contemporânea, é uma das teorias normativas segundo as quais as escolhas são moralmente necessárias, proibidas ou permitidas. Então tem os deveres e tem as proibições, as permissões que vão nortear as condutas morais, digamos assim. Portanto, inclui-se entre as teorias morais que orientam nossas escolhas sobre o que deve ser feito e sobre o que não deve ser feito. O termo foi introduzido em 1834 por Jeremy Bentham para referir-se ao ramo da ética, cujo objeto de estudo são os fundamentos do dever e as normas morais. Então vocês vão ver isso justamente na disciplina de deontologia com a professora Adriana. Mas vocês vão ver também que a deontologia se refere ao conjunto de princípios e regras de conduta, os deveres inerentes a uma determinada profissão. A enfermagem tem o seu código de ética, a fisioterapia tem o seu código de ética, a medicina tem o seu código de ética. Assim, cada profissional está sujeito a uma deontologia própria a regular o exercício da sua própria profissão. Vocês vão ter a oportunidade, então, de destrinchar um pouquinho melhor o nosso código de ética. Então, o código de ética é um conjunto de obrigações impostas aos profissionais de uma determinada área no exercício da profissão. São normas estabelecidas pelos próprios profissionais, por isso a formação dos conselhos, Conselho Regional de Medicina, Conselho Federal de Medicina, tendo em vista não exatamente a qualidade moral, mas a correção das intenções e ações em relação a direitos, deveres ou princípios nas relações entre a profissão e a sociedade. E às vezes também na relação entre médico-paciente e a relação entre médico-médico, médicos e instituições, por exemplo. Vocês vão ter a oportunidade de revisar tudo isso. Ética e moral. Vamos dar uma olhada um pouco nesses conceitos. A filosofia define ética como o estudo da conduta ideal, sendo esta decorrente de um conceito mais amplo de homem ideal, o ser humano ideal. A sua utilidade mais presente consiste em ditar as qualidades das ações humanas, definindo-as como boas ou ruins, tendo como norte a razão da felicidade. E é justamente para isso que a gente está aqui, para tornar feliz a humanidade através de ações que, dentro de um conjunto, dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade, a gente considera como boas ou adequadas. É o soberano bem. Então, a conduta ideal baseada em comportamentos bons, adequados para um contexto social numa determinada época. Isso seria ética. Resumindo, é uma ciência que estuda valores e virtudes do homem, estabelecendo um conjunto de regras de conduta e de postura. Isso já vai ser uma questão mais moral, a serem observadas para que o convívio em sociedade se dê da maneira mais harmônica possível, justa e organizada, justa e ordenada. Ou seja, a ética é uma ciência, a moral já é uma coisa um pouco mais palpável, já é uma coisa mais concreta, esse código de conduta moral. Por exemplo, o nosso código médico deve ser código de conduta moral e não código de ética propriamente dito. A moral é embasada na ética de um homem melhor, de um médico melhor, um médico mais adequado. Ainda entre ética e moral. A ética, a gente confunde muitas vezes com a moral, No entanto, a gente tem que deixar claro que são duas coisas bem diferentes, considerando que ética significa a teoria ou a ciência do comportamento moral dos homens e sociedade, enquanto que moral quer dizer costumes, um conjunto de normas, regras, porque eu disse, é uma coisa mais palpável, adquiridas com o passar do tempo. A ética é o aspecto científico da moral, pois tanto a ética como a moral envolve a filosofia, a história, a psicologia, a religião, a gente poderia dizer também a antropologia, a política, o direito e toda uma estrutura que cerca o ser humano. Então, a ética é uma ciência que busca o bem, a felicidade e norteia algumas condutas, alguns comportamentos dentro de um contexto histórico e geográfico
que a gente vai chamar então de moral. Podemos concluir então que ética é um princípio ou um comportamento moral das pessoas dentro da sociedade em busca do bem comum, do bem soberano. Sendo uma ciência de forma específica de comportamento humano, enquanto moral é o conjunto de hábitos e costumes efetivamente vivenciados por um grupo humano. Nas culturas dos grupos humanos estão presentes hábitos e costumes considerados válidos, porque bons. Bons, porque justos. E justos, porque contribuem para a realização das pessoas e, por consequência, da própria sociedade. O profissional brasileiro está sujeito a uma deontologia própria a regular o exercício da sua profissão, na qual estarão explícitas as regras por meio de leis. Leis são inquestionáveis, são referências de bem, instrumento para fazer justiça, enquanto encarregada de garantir uma justiça mínima. Assim, leis são acordos explícitos, acordos da toda a sociedade, de caráter obrigatório. Nós não vamos questionar leis. O caráter de uma lei é um caráter obrigatório. Deixa eu pegar uma cor mais. Obrigatório. Estabelecidos entre pessoas de um grupo para garantir justiça ou direitos mínimos dos seres humanos. Então, lei a gente não questiona. Questões éticas, questões morais, a gente pode até questionar e discutir, mas lei a gente não discute. É para ser feito e pronto. Porque anteriormente, por uma questão ética, se desenvolveu toda uma moral e por causa dessa moral se instituíram leis para regrar o funcionamento da sociedade. Obviamente, o Brasil é um país atípico, tem leis que não pegam. Se uma lei é obrigatória, ela não tem como não pegar, mas no Brasil tem lei que não pega. Não sei se vocês conhecem o Cortella, mas vamos tentar ver um videozinho dele, se eu conseguir fazer isso funcionar. Aqui. Não. Agora vai. Bom, viram que dá pra gente aprender um pouquinho estudando filosofia, história, política, direito. Acho que o Cortella deixou uma mensagem bem interessante aí para a gente poder tentar entender o que é ética e o que é moral. Vamos mudar um pouco de assunto. Agora nós vamos tentar ver o que é esse cara aqui. Estátuas como essa existem poucas no mundo, porque não existe muitas referências a esse cidadão aqui que se chamava Imhotep. Vocês devem ter visto no filme da Múmia, tal, né, como sendo um cara mau, tal. Mas o Imhotep não era exatamente uma pessoa má. O Imhotep, ele era simplesmente sacerdote, arquiteto, engenheiro e médico, porque se entendia por medicina naquela época lá de 2650 antes de Cristo. Ele viveu por volta dessa época, isso deve fazer quase uns 4.500, 4.600 anos. Na época, ele já era conhecido como Deus da Medicina ou o Príncipe da Paz. Foi venerado como Deus e herói lá nos anos 2850 a.C. até 525 anos antes de Cristo. Ele diagnosticou e tratou cerca de 200 doenças. A gente tem essas referências do que chama de papiros médicos. Né? Tuberculose, litíase biliar, gota, artrite, esses são nomes modernos para aquilo que se conhecia naquela época. Né? Ele e a escola dele, né, realizavam cirurgias odontológicas e oftalmológicas, catarata, conhecia a anatomia e conhecia a circulação sanguínea, que eles chamavam de mutu. Os médicos lá naquela época dos faraós já chamavam de Sunu ou Sene. Então, SN. Não, a gente não tem vogais em egípcio antigo, né? Então a pronúncia é uma pronúncia moderna também. E ele foi a primeira pessoa que cunhou rudimentos de um prontuário médico. Isso está relatado num papiro chamado Papiro de Smith, foi a pessoa que adquiriu o papiro, né, por volta de 1660 anos antes de Cristo. Muito interessante que o Imhotep, ele atuava da seguinte maneira, ele e a escola dele, ele organizou isso, né? Nos fundos dos templos existiam
hospitais ou clínicas, ou o que a gente chamaria hoje de ambulatório. Várias salinhas, uma do lado da outra, e ao lado, né, dentro dessas salinhas, cada salinha dessas dentro tinha em hieróglifo condutas para algum tipo de sinal, algum tipo de sintoma que o paciente assim manifestasse. Então tinha uma sala específica para problemas do estômago, sala específica para problemas da pele, sala específica para problemas traumatológicos. E os hieróglifos são desenhados nas paredes, indicando o que os sunus tinham que fazer na época. Aqui é o fundo de um templo, onde a gente vê uma pessoa ajoelhada, obviamente já está deteriorado, e aqui tem uma pessoa sentada. Esse tipo de situação só acontecia do faraó venerando um deus. E aqui a gente vê um dos faraós, Djose, o faraó Djose, o mesmo que construiu as pirâmides, venerando Imhotep. Imhotep também foi o engenheiro das primeiras pirâmides, engenheiro e arquiteto, né? Então por isso que eu digo, ele organizava tudo, acabou levando a fama, ganhou o nome, né? Tive a oportunidade de ir lá por 2 vezes e posso dizer para vocês, é impressionante os conhecimentos transcritos nos hieróglifos. Aqui, por exemplo, a gente está vendo vários materiais cirúrgicos, como coisas semelhantes a bisturis, tesouras, pinças, já naquela época. Mas, mais modernamente, né, no mundo antigo a gente tinha Imhotep como o pai da medicina, a gente tem Hipócrates como o pai da medicina moderna. O que o Hipócrates fez, né? Então, Hipócrates viveu 2000 anos, provavelmente, depois do Imhotep, mas foi a primeira pessoa a separar medicina de superstição, porque o Imhotep, quando não tinha o que fazer, eles faziam promessas para deuses, oferendas para os deuses, sabe? Os egípcios eram politeístas, tinham muitos deuses, os gregos também, né? Então tinha Sekhmet, que era a deusa da medicina, que ao mesmo tempo que era uma gata, quando representava o bem, ela virava uma leoa quando ela virava do mal, e aí ela virava a deusa da guerra. Quando era a deusa do bem era Bastet, quando era a deusa da guerra, Sekhmet. A mesma deusa da medicina e da guerra. Então, o Hipócrates conseguiu separar a medicina da superstição. Foi a primeira vez na história que se conseguiu separar, dando talvez uma carga um pouco mais científica, biológica para a medicina. Então, por isso a gente conhece ele como o pai da medicina moderna, né? Ele era nascido na ilha grega de Kos, filho de um médico tradicional que misturava religião com medicina. O Hipócrates rejeitou a crença de seus contemporâneos de que as doenças eram causadas por deuses vingativos ou deuses malignos, né? Em vez disso, ele propôs que todas as doenças tinham uma causa natural. A natureza provocava as doenças. Encontre a causa, disse, e então você poderá curar a doença. Vejam que a gente continua exatamente com o mesmo princípio 2.500 anos depois do Hipócrates. Procura a causa para tratar a doença. Ele afirmava que com a observação dos sintomas de uma doença e de sua gravidade, um médico, já não se chamava mais SUNU, já era médico, podia dar um prognóstico ao paciente comparando seu progresso com o curso característico da mesma doença. Isso, na realidade, é um princípio lá do Imhotep. O Imhotep treinava os seus médicos para dizer para os seus pacientes: olha, sei o que é e sei tratar. Ou então, olha, sei o que é, mas não sei tratar, não tenho como tratar. Ou então, não tenho como dizer o que é e também não tenho como tratar. Então isso meio que migrou um pouco para a escola hipocrática também. E o Hipócrates inaugurou então essa escola de medicina baseada em ideias racionais. E aí ele quebrou o paradigma medicina, religião, medicina, superstição. Outro conceito médico que o Hipócrates nos deixou, ele reconheceu o método de cura usado em um paciente talvez não ajudasse o outro. Afirmou que o alimento de um homem é veneno para outro homem. Então, também incentivou os médicos a usarem remédios simples, como alimentação saudável, bastante descanso e ambiente limpo. A natureza muitas vezes traz a cura quando isso é impossível para os médicos. Se os métodos simples haviam falhado e o paciente estivesse à morte, ele sugeria então que as doenças irremediáveis precisavam de remédios desesperados. A gente está tendo agora o exemplo da hidroxicloroquina e da cloroquina,
na prevenção ou tratamento do Covid-19, mesmo sem a gente ter muita evidência. Mas no momento em que o cara está lá no UTI entubado para morrer, remédios desesperados. Veja que a nossa prática profissional, ela praticamente, fora a tecnologia, enfim, os conceitos se mantêm mais ou menos estáveis desde o Hipócrates. Ele incentivava a atitude certa do médico para com os doentes, com afirmações como: a doença às vezes é mais forte quando a mente está perturbada. E alguns pacientes recuperam a saúde ao ficarem satisfeitos com a bondade do médico. Relação médico-paciente. Ele ensinou que os médicos devem estar a serviço de seus pacientes e seguir padrões rígidos de conduta. Em sua época, o médico era às vezes subornado para garantir que o paciente morresse. Um governante poderia ordenar um médico que preparasse veneno para matar um inimigo, por exemplo. E Hipócrates declarou que o dever do médico é para com o seu paciente e não com o pagador da consulta, e endossou um juramento que até hoje é repetido por formandos de medicina, como vocês vão fazer daqui a alguns anos. O juramento de Hipócrates contém diretrizes para uma conduta profissional honrada, e com isso a gente ganha mais seriedade, a gente ganha mais confiança da população. Embora Hipócrates tenha contribuído muito para a arte da cura, pouco se sabe da sua vida pessoal. Os historiadores acreditam que ele tenha visitado o Egito, e aí talvez ele tenha conhecido os princípios de Imhotep, onde ele estudou medicina. A medicina egípcia era muito avançada para a época. Ensinou então em vários lugares, incluindo Atenas. Depois ele retornou para a ilha de Kos para dar início à sua própria escola de medicina. Uma estátua descoberta em Kos, que se acredita ser de Hipócrates, mostra um homem de baixa estatura com uma barba encaracolada, cacheada, né? Os ditos de Hipócrates chegaram aos dias atuais porque seus alunos anotavam seus discursos e publicaram alguns livros. Mais de 50 livros levam o nome de Hipócrates e seus escritos. São suficientes para a gente justificar o título de pai da medicina moderna. Aqui a gente tem o juramento de Hipócrates, uma versão um pouco mais longa. Depois, se vocês quiserem, tem no material em PowerPoint lá no Moodle. Mas vamos ver a versão da formatura de vocês. Tchau! Prometo que, ao exercer a arte de curar, mostrar-me-ei sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência. Penetrando no interior dos lares, meus olhos serão cegos, minha língua calará os segredos que me forem revelados, o que terei como preceito de honra. Nunca me servirei da minha profissão para corromper os costumes ou favorecer o crime. Se eu cumprir esse juramento com fidelidade, goze eu para sempre a minha vida e a minha arte com boa reputação entre os homens. Se o infringir, ou dele afastar-me, suceda-me o contrário. Esse vai ser o juramento que vocês vão fazer, uma versão bem mais resumida, onde a gente pode ver alguns conceitos bem interessantes de relação médico-paciente, de sigilo médico, de fazer o bem. Então, o Hipócrates, há 2.500 anos, praticamente, ele ainda dita nossas condutas éticas e as nossas condutas morais. E nesta aula a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente vai entrar então no assunto principialismo bioético.